Hoje atividades do gênero literário barroco brasileiro. Eu sou a professora Nilda Feira Ribeiro e vamos para a primeira questão. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pregar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura. E hão-lhes a contar os passos. Dia do juízo. Pregadores, urge cá achar-vos-ei, como mais passo, os de lá, com mais passos. Então, você viu aí um trecho de um sermão. Então, vamos lá. Essa passagem é representativa de uma tendência estética típica da prosa seiscentista, a saber, aí a letra D, lirismo trovadoresco, caracterizado pelas figuras de estilo passionais e mística. Eu acredito que essa questão não está correta. A resposta correta aí seria conceptismo, caracterizado pela utilização constante de recurso da dialética. Aí não está falando do lirismo, está falando de ideias. Questão 2. Assinale a proposição ou proposições em que o poeta Gregório de Matos, afastando-se da proposta estética do barroco, assume uma postura crítica ante a realidade e depois some os valores. O sol de justiça divino, sois amor onipotente, porque estás continuamente no luzimento mais fino. Porém, Senhor, se o continuo resplandecer, se vos deve, fazendo um reparo breve desse sol de luzamento. Sois sol, mas no sacramento, com razão divina é neve. Aí, 2. É que a justiça resguarda, bastarda, é grata destruída, vendida, que tem, que todos assusta, injustiça. Aí a proposição 2, vamos ver a proposição. Vale a Deus que custa o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça bastarda, vendida, injusta. 4. Valha-me Deus, que será desta minha triste vida, que assim mal lagro perdida, onde Senhor parará? Que conta me dará, me fará, lá no fim, onde se apura o mal que sempre me dura, o bem que nunca abracei, os gozos que desprezei por uma eterna amargura. 8. Entre os nascidos sois vós, por privilégio da vida, na vida, foste Senhora nascida, isenta da culpa altroz. Mas se céu sabemos nós, que pode tudo o que quer, e vos chegou a eleger para a mãe sua tão alta, impureza, mancha ou falta, nunca em vós podia haver. 16. O marcador avarento, quando a sua compra estende, no que compra e no que vende,
tira 200%. Não, é ele tão jumento, que não sabia que em Lisboa se lhe há de dar na Gamboa, mas comido já o dinheiro, que a honra está primeiro, que honrado a toda a lei. Esta é a justiça, que manda é o rei. 32. Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sabe o alto lugar que não merece. Homem sobe, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça muitas vezes. A Fortunilha, autora de extremezas, transpõe em burro o herói, que digno cresce, desanda a roda, e logo o homem desce, que é discreta a fortuna em seus reverses. 64. De um barro frágil e vil, Senhor, o homem formastes, cuja obra exagerados, por engenhosa e sutil. Graça vos dou 1000 a 1000, pois em conhecido aumento tem meu ser o fundamento. Na razão em que se estriba, se infundis alma viva, que muito que vivo alento. Então, como é a questão? Então, vocês viram algumas proposições, e aqui a questão pede o seguinte, ó. Assinale a proposição ou proposições que o poeta Gregório de Mato, afastando-se da própria estética do barroco, assume uma postura crítico-satírica entre a realidade e depois some os valores. Então, as proposições que estão corretas é a proposição 2, a proposição 16 e a proposição 32. Somando tudo, vai dar o resultado 50, que é 2, 16, 32. Aí faltou o 2, que dá igual 50. Questão 3. FUVEST São Paulo. A respeito do padre Antônio Vieira, pode-se afirmar que ele procura adequar os textos bíblicos à realidade de que tratava. Questão 4. Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador. Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que só vão, mas que levam de que eu trato são os outros, ladrões de maior calibre e de mais alta esfera. Os outros ladrões roubam um homem. Estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo de seu risco, e sem temer nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados. Estes furtam e enforcam. Sermão do Bom Ladrão, de Antônio Vieira. Então, aí está muito nítido que eles estão falando dos poderosos, dos poderosos daqueles que roubam muito. Isso pode ser os políticos, você vê os milhões que eles roubam, e eles ainda são exaltados, enquanto aquele que rouba um pão vai preso. Então, em relação ao estilo empregado por Vieira, nesse trecho pode-se afirmar que Vieira recorre ao preciosismo da linguagem, isto é, através de fatos corriqueiros, cotidianos, procura converter o ouvinte. Questão 5. Que és terra, homem, e em terra has de tornar-te. Te lembra hoje Deus por tua igreja. De pó te fez espelho, em que se veja a vil matéria de que quis
formar-te. Conforme sugere o incesto acima, o poeta barroco não raro expressa medo de ser infeliz, uma imensa angústia em face da vida, a que não consegue dar sentido, a desilusão diante da falência de valores terrenos e divinos. Questão 6. Sobre cultismo e conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco assinala a única alternativa incorreta. Então, você está vendo que essa letra A está correta, a letra B está correta, a letra C está correta, e a única que está incorreta é a letra D, que fala o seguinte: cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo, e seu mais ardente defensor entre nós foi Padre Antônio Vieira, que, no Sermão da Sexagésima, propõe a primazia da palavra sobre a ideia. Engraçado, eu diria que essa aí, possivelmente, tem alguma coisa aí sobre Padre Antônio Vieira. Ele não era espanhol, Padre Antônio Vieira foi português, mas morou no Brasil. Questão 7. A obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Então, vocês viram que o Gregório de Matos ele escreveu poesias líricas que é de caráter religioso e amoroso. Poesias líricas falando do sentimento dele por Deus, do arrependimento dele, dos pecados dele. E também poesias amorosas quando ele falava do amor, de sentimentos por mulheres. E também poesia satírica quando fazia críticas aos costumes. 8. Assinala a alternativa incorreta. Julgada em bloco, a literatura brasileira do quinhentismo é típica manifestação barroca. Então, não é. A literatura do quinhentismo não é literatura barroca. Marca incorreta. 9. Ao barroco brasileiro pertence pertence Manuel Botelho de Oliveira e Gregório de Matos. Esses são dois escritores que fazem parte do barroco brasileiro. Bom, gente, nossa aula termina por aqui e tenham todos um bom dia.